Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 17 e hoje nós vamos começar mais uma pequena série teológica. A ideia dessa série é continuar de onde nós paramos na primeira série teológica que fizemos, que foi sobre argumentos para a existência de Deus. Ou seja, nós concluímos na série anterior que Deus existe e agora nós precisamos afunilar um pouquinho e descobrir se existe uma religião verdadeira, qual seria essa religião verdadeira e quais seriam os argumentos para a veracidade dessa religião. Muito bem, antes de começar o episódio, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de se inscrever, caso você não seja inscrito, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. E se você está ouvindo esse podcast em alguma outra plataforma de podcasts ou de vídeos, não deixe também de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar esse projeto financeiramente fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Eu quero começar o nosso assunto falando sobre o método que eu vou seguir nesse episódio. A ideia aqui é ver até onde nós conseguimos ir com argumentos lógicos e probabilísticos nessa busca pela religião verdadeira. Em outras palavras, nesse episódio em específico, eu não vou abrir a Bíblia ou nenhum outro livro considerado sagrado, eu não vou fazer uma análise desses livros, eu não vou fazer uma análise dessas religiões. O que eu vou fazer aqui é uma espécie de método sherlockiano. Eu vou observar a realidade, vou ver o que a realidade me diz, vou fazer algumas deduções, algumas lógicas, outras probabilísticas, e através do encadeamento dessas deduções nós vamos chegar a algumas conclusões. Então vamos ver onde isso vai dar. Bom, exposto aqui o método que a gente vai usar nesse episódio, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos na série teológica anterior. Nós aprendemos que existem algumas famílias de argumentos lógicos e probabilísticos para a existência de Deus, como, por exemplo, o cosmológico, o teleológico, o da moral e o da razão. Esses são os principais, foram os que eu resolvi falar, mas existem ainda muitos outros argumentos. E a conclusão a que podemos chegar por meio desses argumentos é que existe um ser transcendente, pessoal, que criou o universo intencionalmente, que projetou o universo nos seus mínimos detalhes e que é a fonte tanto da razão, a razão humana, quanto da moral. Uma vez que esse ser é transcendente, isso significa que ele é eterno, ele não teve um começo, e uma vez que ele não teve começo, ele não teve uma causa, ele não pode ter tido uma causa, isso seria ilógico, e ele está além de tempo, espaço, matéria e energia. Isso não significa que ele não possa se relacionar com as suas criaturas, afinal de contas ele criou o universo, isso já é em si uma relação, mas significa que do ponto de vista intrínseco, inerente à essência de Deus, é uma essência que está além dessas coisas criadas, ele não está sujeito a essas coisas criadas. Pois bem, esse ser é aquilo que os religiosos chamam de Deus, e é o Deus que a gente pode chamar de o Deus lógico, ou Deus filosófico, porque ele tem as características lógicas que um criador deve ter. Dito de outra forma, nós estamos falando aqui de Deus com letra maiúscula. É importante salientar também que esses argumentos que nós vimos na série passada, eles conduzem à ideia de que esse Deus criador, esse Deus transcendente, ele é único, não existe mais de um dele. Isso porque esse ser não está sujeito a nada que exista, tem a capacidade de criar qualquer coisa e é aquele que consegue fazer as coisas saírem da potência para o ato, ou seja, da possibilidade para a realidade. Essas características fazem com que esse ser, Deus, seja um ser onipotente, que está acima de tudo, o ser maior que se possa pensar. E isso significa, claro, que não pode haver um outro ser igual, não pode haver um outro ser onipotente. Assim sendo, podemos dizer que esses argumentos para a existência de Deus mostram que tudo aquilo que transcende o universo é Deus ou ainda faz parte da essência de Deus. Se o ouvinte entendeu tudo até aqui, então podemos dar um passo adiante. E a pergunta que surge aqui é, ok, existe esse Deus criador, mas existe uma religião verdadeira? E mais, se existe uma religião verdadeira, será possível ao homem descobrir qual é essa religião? Afinal de contas, existem dezenas de milhares de religiões, tanto no presente quanto no passado. Seria possível a um homem fazer uma pesquisa de todas essas religiões e chegar a uma conclusão?
Bom, eu devo dizer que o trabalho, na verdade, não é tão difícil quanto parece à primeira vista. Isso porque, como já temos algumas características lógicas de Deus, já é possível tirar da nossa lista de possíveis religiões verdadeiras literalmente milhares de religiões. Por exemplo, podemos cortar de primeira qualquer religião baseada no panteísmo. O panteísmo é a ideia de que Deus e o universo são a mesma coisa. Deus é o universo, Deus é tudo e todos. No entanto, pelas características lógicas de Deus, Deus não é a mesma coisa que o universo. Na verdade, Deus criou o universo e Deus é anterior ou está além do universo. O universo veio à existência por meio de Deus. Logo, ainda que se possa dizer que Deus está em todas as coisas, está em todos os lugares, não é no sentido dele ser o próprio universo, mas sim no sentido dele preencher toda a realidade, incluindo toda a realidade criada. Podemos também cortar da nossa lista de possíveis religiões verdadeiras qualquer religião politeísta. Afinal de contas, o politeísta advoga a existência de vários deuses, e já vimos que só existe um. E além disso, os deuses das mitologias não têm as características de um deus com letra maiúscula. Eles, na verdade, têm as características de seres humanos com superpoderes. Esses deuses têm origem, eles nascem em um determinado ponto do tempo, eles nascem a partir de algo que já existe no universo. Muitas vezes eles nascem de outros deuses, eles possuem paixões humanas, eles possuem contradições, eles possuem limitações e, portanto, eles não são deuses num sentido filosófico ou lógico. Pois bem, tendo cortado todas as religiões politeístas e todas as religiões panteístas, o que resta são algumas poucas visões monoteístas de Deus. Essas visões talvez não cheguem nem a 10. Vamos trabalhar algumas delas aqui. A primeira visão seria a deísta. Ela foi bastante comum nos séculos XVIII e XIX, principalmente entre os iluministas. E o que ela prega, basicamente, é que existe um Deus criador, mas esse Deus não se revelou em uma religião, esse Deus não intervém no mundo, esse Deus não faz milagres, esse Deus provavelmente não ouve orações, esse Deus não se relaciona com o ser humano. Ele criou o mundo e simplesmente o deixou à sua própria sorte. O problema dessa visão é que ela não se encaixa bem com as características lógicas do Deus criador. Note, se há um Deus totalmente racional, totalmente moral, que quis criar o universo, a Terra, a vida e o ser humano, é bastante razoável considerar que esse Deus possui um interesse positivo no ser humano. E uma vez que esse Deus é absolutamente moral, também é bastante razoável considerar que ele também é absolutamente amoroso. Afinal de contas, o amor e a moral são duas coisas que estão intimamente conectadas. Também é interessante salientar aqui que tanto os argumentos que nós vimos, como argumentos que eu não cheguei a abordar, apontam para a ideia de que Deus é o ser que possui todas as virtudes em seu sentido mais pleno. Essas virtudes elas fazem parte da essência de Deus. Assim, em certo sentido, Deus é o próprio amor, a própria moral, a própria justiça, a própria razão. Não no sentido de que cada um desses atributos, cada uma dessas virtudes existem por si só, mas no sentido de que há um ser pessoal cujos esses tributos são inerentes à sua própria natureza. Mas ora, se esse Deus é absolutamente moral e amoroso e possui um interesse positivo no ser humano, então não faz sentido que ele tenha criado o ser humano e simplesmente o largado aqui. Até porque, se Deus é um ser pessoal, e nós já vimos nos argumentos que ele precisa ser, o que se espera de seres pessoais é justamente o relacionamento pessoal. Portanto, a proposta deísta não faz muito sentido. Pelas próprias características lógicas de Deus, é muito mais provável que esse Deus queira se relacionar com um ser humano, que ele tenha se revelado através de alguma religião, que ele intervenha na realidade, que ele ouça orações e que ele tenha algum propósito para a espécie humana. Uma segunda visão possível para Deus seria a ideia de que Deus criou o mundo, que ele se interessa pelo homem, que ele tem um propósito para a espécie humana, que ele até intervém na realidade, mas que, no entanto, ele não se revelou em nenhuma religião específica. Esse é o tipo de espiritualidade e visão de mundo que anda bastante em alta em muitos lugares do Ocidente.
As pessoas geralmente querem acreditar em um Deus, mas não querem que esse Deus intervenha muito em suas vidas, não querem ter muito compromisso, não querem crer em um determinado livro sagrado, seguir regras muito estritas, participar de alguma comunidade religiosa. Então eles simplesmente moldam um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que criou tudo, um Deus que nos ajuda quando nós precisamos, mas que não se revelou em nenhuma religião e que permite que cada pessoa siga o seu próprio caminho. O problema dessa visão, a semelhança do deísmo, é que ela também não faz sentido com as características lógicas de Deus. Se Deus quer se relacionar conosco, seria muito estranho que ele não se revelasse de uma maneira mais clara para que nós pudéssemos ser melhor orientados. Isso se torna ainda mais claro quando percebemos que existem milhares, dezenas de milhares de religiões no mundo, desde o passado até o presente. Ou seja, é necessário sim que Deus, de alguma maneira, se revele ao ser humano para que nós saibamos qual é a sua vontade, quais são os seus planos e qual é a melhor maneira de agradá-lo, de fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é moral, aquilo que é justo, aquilo que é da vontade de Deus. Então, a princípio, nós podemos cortar essas duas visões, tanto o deísmo quanto essa visão espiritual mais livre em relação a Deus. Tendo feito esses dois cortes, nós podemos trabalhar um pouquinho mais o que a lógica e a probabilidade podem nos dizer sobre esse Deus. E aqui um bom ponto de partida é o chamado problema do mal. O problema do mal diz respeito ao fato de que existe no mundo injustiças, misérias, crimes, maldades, doenças, sofrimento, pobreza e, claro, a morte. E a pergunta que surge diante desse fato é: se existe um Deus bom, amoroso, racional, que deseja o bem do ser humano, que tem um interesse positivo no ser humano, por que existe mal? Muitas pessoas, inclusive, deixam de crer em Deus justamente porque existe o mal. Elas acreditam que a existência do mal é incompatível com a existência de um Deus bom e poderoso. O raciocínio delas é o seguinte: se Deus não acaba com o mal, ou é porque ele não quer, ou é porque ele não pode. Se ele não quer, ele é mau. Se ele não pode, ele não é poderoso. Uma vez que a definição de Deus engloba tanto a bondade quanto o poder, então segue-se que Deus não existe. Mas eu preciso dizer que esse raciocínio está errado. Em primeiro lugar, porque a existência do mal, na verdade, prova que Deus existe. Afinal de contas, se existe mal, existe bem. Se existe injustiça, existe justiça. Se existe um errado, existe um certo. Se as coisas realmente estão fora do lugar, é porque existe um lugar em que elas deveriam estar. Tudo isso aponta para a existência de um padrão. E como nós já vimos no argumento da moral, esse padrão só pode existir se ele fizer parte da essência de um ser pessoal transcendente. Ou seja, se o mal existe, necessariamente Deus existe. Por outro lado, se Deus não existe, então também não existe bem, nem mal, nem justiça, nem injustiça, nem certo, nem errado. A moral, nesse caso, é apenas uma conveniência ou uma tradição da sociedade, ou uma ficção baseada em um sentimento que existe em nós, ou ainda o fruto de uma série de mutações aleatórias que os nossos ancestrais tiveram e que chegaram até nós apenas porque serviram para que a nossa espécie continuasse viva, ou ainda porque não causaram nenhum malefício e, portanto, se mantiveram na nossa espécie. Em nenhuma dessas hipóteses, claro, a moral é uma coisa objetiva, absoluta, eterna, transcendente, que vale para todos e que deve ser seguida por todos. Portanto, podemos dizer com certeza que a existência de mal no mundo é absolutamente compatível com a existência de Deus. É claro, agora é preciso explicar por que Deus, sendo bom, possui um mundo cheio de maldade. E aqui, mais uma vez, podemos usar o raciocínio lógico. Se Deus é bom, é razoável considerar que Deus criou o mundo bom. Mas se existe maldade no mundo hoje, então isso só pode significar que as suas próprias criaturas introduziram essa maldade no mundo. Isso faz muito sentido se nós considerarmos que o ser humano possui livre-arbítrio. Se o ser humano possui o livre-arbítrio, isso significa que ele pode escolher tanto o bem quanto o mal, tanto a justiça quanto a injustiça. Aparentemente, então, Deus criou um mundo bom com um ser humano bom, mas em algum momento esse ser humano escolheu o mal, escolheu a injustiça. Isso explica grande parte do mal no mundo, talvez a maior parte.
São os homens que fazem guerra entre si, escravizam uns aos outros, roubam, matam, adulteram, mentem, cometem injustiça, enganam, torturam, exploram, demonstram egoísmo, criam ditaduras, criam governos despóticos, não estendem a mão ao próximo e por aí vai. Para além disso, o ser humano também comete erros em outras áreas, como por exemplo no cuidado com a sua própria saúde e com a higiene pessoal. Com isso, evidentemente, os organismos se tornam mais frágeis, mais doentes e vão se degenerando ao longo do tempo e ao longo das gerações. Assim sendo, mesmo doenças congênitas podem muitas vezes ser culpa do próprio ser humano. Outro ponto importante aqui é que é bastante razoável considerar que quando o ser humano começou a se afastar de Deus e cometer pecados, certamente isso impactou o seu organismo. Afinal de contas, se Deus criou o homem bom, certamente o seu organismo não estava preparado para receber o pecado, a maldade, a injustiça. E é evidente que o pecado, a maldade, a injustiça, que é a mesma coisa, trazem também consigo alguns efeitos um tanto deletérios em termos de sentimentos. Por exemplo, a partir do pecado, o homem passa agora a ter diversos medos diferentes, raiva, ódio, tristeza, depressão, ansiedade, inveja, ciúme, sentimento de culpa, traumas, psicoses, vícios, dificuldade de autocontrole e mais um sem número de sentimentos e posturas que certamente causaram um grande mal para um organismo que antes era perfeito. Pois bem, tudo que eu falei aqui explica grande parte do mal no mundo, mas não explica tudo. Existem alguns males que não são culpa do ser humano, como por exemplo catástrofes naturais. Mas mesmo para esses males podem existir explicações plausíveis. Por exemplo, podemos trabalhar com a ideia de que Deus permitiu esses males justamente porque o homem pecou, se afastou dele, e Deus resolveu aplicar essa punição a um mundo que agora não era mais perfeito. Uma vez que Deus é o Criador e é o juiz de todo o universo, ele pode fazer isso, não há nenhum problema. Também podemos considerar a hipótese de que, uma vez que o ser humano, quando era perfeito, também possuía uma razão muito melhor do que nós temos hoje, ele teria total capacidade de lidar com esses problemas naturais, de modo que o ser humano, a espécie como um todo, não seria afetada por esses problemas. Em suma, Deus pode ter criado um mundo com grandes desafios naturais para que o ser humano pudesse, através da sua razão, vencer esses desafios. Em um mundo moralmente perfeito, isso faria com que o ser humano se tornasse cada vez mais inteligente, sábio, racional e conhecedor. No entanto, uma vez que o ser humano cometeu pecado, esses desafios passaram a ser grandes problemas para a humanidade. Prosseguindo com a nossa análise, parece razoável considerar que o pecado que o ser humano começou a cometer em algum ponto da história fez com que todas as gerações seguintes se tornassem imperfeitas e inclinadas à imperfeição. Isso tanto num sentido cultural quanto num sentido natural. Aparentemente, o pecado mexeu com os instintos humanos, fazendo com que todo ser humano já nascesse inclinado à imperfeição. Isso explica bem porque todas as pessoas cometem pecados, mesmo aquelas que são mais corretas, porque é mais fácil ser imperfeito do que perfeito, porque mesmo crianças pequenas já manifestam imperfeições, e porque o ser humano tem tido tanta dificuldade de promover a justiça, a bondade e a harmonia entre os indivíduos e entre os povos. Estamos há milênios patinando em nossos pecados, em nossas depravações morais, e não há nenhum sinal de que o ser humano está rumando para a perfeição. É claro, ao longo da história podemos ver algumas evoluções morais. No entanto, parece que a história humana é feita de progressos e retrocessos na área da moral. E quando olhamos para o somatório geral, percebemos que o ser humano é o mesmo desde sempre. Passam-se os anos, mas nós continuamos tendo pessoas egoístas, invejosas, assassinas, autoritárias, ditadoras e etc. Muito bem, dando mais um passo em nosso raciocínio, parece razoável considerar que se Deus criou o ser humano bom e o ser humano se desviou, causando toda essa problemática, Deus deve ter um plano para resolver tudo isso. Afinal, ele é um ser absolutamente moral, amoroso,
racional e que tem um interesse positivo no ser humano. Se o mal ainda não foi resolvido, isso não significa que ele não será. Significa apenas que Deus tem um plano que está se desenrolando no tempo e que ainda não chegou o momento do mal ser destruído. Ora, se esse plano existe, parece razoável considerar que haverá um juízo final e que nesse juízo final, aqueles que insistiram por toda a vida em fazer o mal serão condenados por Deus. Já aqueles que, mesmo sendo imperfeitos, pecadores, procuraram seguir a Deus, fazer o bem e se desviar do mal, serão redimidos dos problemas que o pecado trouxe para a humanidade e poderão viver uma vida novamente perfeita. E aqui também é razoável considerar que a morte é a pior das consequências do pecado. Se Deus é bom e criou um mundo perfeito, é bastante provável que ele tenha criado o ser humano para ser imortal. Assim sendo, o juízo final e o retorno da perfeição traria de volta a vida eterna. Presumivelmente, então, a punição dos ímpios envolveria a morte eterna. Já aqueles salvos por Deus receberiam, entre outras coisas, a vida eterna. A implicação disso, claro, é que aqueles que já morreram e que serão salvos por Deus, de alguma forma possuem as suas memórias, o seu eu, guardados pelo próprio Deus. No juízo final, essa memória, esse eu, será posto em um novo corpo, um corpo renovado, um corpo agora imortal. Assim, portanto, é bastante razoável que exista a ressurreição dos mortos. Em algum momento, aqueles que morreram retornarão à vida, passarão a viver de novo, e dessa vez para nunca mais morrer. Outro ponto interessante de comentarmos aqui é que, pelas características lógicas de Deus, é necessário que existam milagres. E isso, evidentemente, não é nenhum problema para um ser que pode criar as coisas do nada, que efetivamente criou todo o universo e que não está sujeito a tempo, espaço, matéria e energia. Mas podemos aqui ir além. Algumas pessoas supõem que milagres não são possíveis porque eles quebram as leis da natureza. Mas note, isso não é verdade. Um milagre, se de fato existe, ele não quebra as leis da natureza. O que ele quebra é a nossa expectativa. Para entender isso, imagine o seguinte. Todos os dias eu coloco uma moeda de R$1 na minha gaveta. Se eu faço isso por 10 dias e não tiro as moedas da gaveta, a minha expectativa é que ao fim desses 10 dias eu tenha R$10. No entanto, se ao fim desses 10 dias eu abro minha gaveta e encontro apenas R$2, a conclusão a qual eu vou chegar é que alguém tirou os outros R$8 da gaveta. Isso não significa que houve uma quebra das leis da matemática. O que houve foi uma quebra da expectativa. Em outras palavras, um fenômeno, um fator com o qual eu não contava entrou na equação, isto é, uma pessoa pegou os R$8. Da mesma forma, se eu jogo uma maçã do 5º andar de um prédio na direção do chão, a minha expectativa é que a maçã bata no chão. No entanto, se do 2º andar uma pessoa estica a mão e pega essa maçã, o que foi quebrado aqui não foi a lei da gravidade. O que foi quebrado foi a minha expectativa. Por quê? Porque no meu cálculo eu não contava que uma pessoa interviria no processo, colocaria a mão pela janela para pegar a maçã. Da mesma forma, se Deus decide intervir no curso natural das coisas, o que está acontecendo ali não é uma quebra das leis da natureza, é uma quebra da nossa expectativa. Nós fazemos um cálculo não contando que haverá a intervenção de um agente externo. Mas quando esse agente externo intervém, evidentemente, o resultado precisa ser diferente do que o nosso cálculo inicial. E é claro, precisamos ter em mente aqui que nós não temos como saber como se dá a interação entre aquilo que é sobrenatural, metafísico, com aquilo que é natural, que é físico. Uma vez que nós somos seres físicos, espaço-temporais, nós só conseguimos entender perfeitamente, ou ainda entender melhor, as interações físicas. Para que a gente possa entender como se dá a interação entre aquilo que é metafísico e aquilo que é físico, aquilo que é sobrenatural e aquilo que é natural, é preciso ter um conhecimento completo das duas ciências. E isso nós não podemos ter, porque nós somos seres físicos espaço-temporais. Então, apenas Deus consegue entender como se dá essa interação. E é por isso que essa interação é tão estranha para nós.
De igual forma, a interação entre o ambiente externo a um aquário e o próprio aquário não será compreendida pelo peixe, porque o peixe está dentro do aquário. Ele não tem uma visão do todo, uma visão do ambiente externo e também do aquário, mas apenas a visão do aquário. Em suma, pelas características lógicas de Deus, certamente esse Deus pode fazer milagres. E neste caso, a ressurreição dos mortos não é um problema difícil para Deus. Até onde mais a lógica e a probabilidade podem nos levar? Bom, uma consideração que parece bastante razoável é a ideia de que se esse Deus do qual a gente está falando e descrevendo através de lógica e probabilidade existe, então necessariamente tem que haver um livro sagrado. Isso porque, como já vimos, esse Deus tem um interesse no ser humano e é razoável que ele queira passar instruções para o ser humano, tanto em relação a como o homem deve viver, como em relação aos seus planos para o futuro. Essas instruções, claro, podem ser passadas por meio de sonhos, de visões, de insights, de aparições do próprio Deus ou mesmo de algum tipo de mensageiro intermediário, como, por exemplo, os anjos. No entanto, para que essas mensagens sejam preservadas e espalhadas de uma maneira que elas possam ser confiáveis, é necessário que elas sejam escritas. Como diz um determinado provérbio latino, verba volante, scripta manente, ou seja, as palavras orais, elas voam, as palavras escritas, elas ficam. Além disso, é preciso que existam meios para que possamos ter certeza de que as pessoas que escreveram esse livro realmente receberam a mensagem de Deus, transmitiram corretamente aquilo que Deus queria dizer e não tiveram as suas palavras deturpadas e adulteradas ao longo dos tempos por copistas, escribas e tradutores. Em suma, se esse Deus do qual estamos falando existe, tem que haver um livro sagrado que seja extremamente confiável. E quando eu digo confiável, é confiável no sentido lógico, no sentido racional, no sentido probabilístico mesmo. Além dessa consideração sobre o livro sagrado, também é bastante razoável que esse Deus do qual estamos falando tenha escolhido ou mesmo formado um povo para si. Afinal de contas, se ele precisa de um livro sagrado e, obviamente, de profetas para escreverem esse livro, então ele precisa de uma comunidade, de um conjunto de pessoas que produza esses profetas e que carregue essas mensagens. Ele precisa de um povo para preservar as suas verdades, tanto no sentido teórico quanto no sentido prático. Esse ponto ganha ainda mais força quando percebemos que ao longo da história, a maior parte dos povos foi politeísta ou panteísta. Ou seja, era imperativo que esse Deus criasse um povo para si que pudesse carregar algumas verdades, entre elas a de que só existe um Deus, um único Deus, o Deus Criador, o Deus Supremo, o Deus que transcende todas as coisas. Neste ponto, nós percebemos uma coisa muito interessante. As conclusões sobre Deus, às quais chegamos pela lógica e pela probabilidade, se encaixam muito bem nas três principais religiões monoteístas do mundo, a saber, judaísmo, cristianismo e islamismo. Existem, claro, algumas outras religiões monoteístas. No entanto, elas são menos prováveis de serem as verdadeiras porque ou não possuem todas essas características que nós colocamos aqui, ou não possuem um impacto global e tão vasto e profundo quanto essas três religiões. E claro, eu não estou dizendo aqui que a religião verdadeira necessariamente tem que ser aquela que possui mais adeptos. A verdade definitivamente não depende do número de pessoas que a sustenta. No entanto, é esperado que, se existe uma religião verdadeira, Deus utilizou de todos os meios para que essa religião impactasse o mundo inteiro. Ela não precisa ser a maior religião do mundo, mas certamente ela precisa ter um impacto muito grande em termos históricos e em termos globais. Para além disso, o fato de que essas três religiões estão relacionadas com a Bíblia judaico-cristã é bastante representativo. Isso porque a Bíblia judaico-cristã certamente é o livro, ou pelo menos um dos livros mais impactantes e importantes do mundo e da história.
E aqui é importante salientar as relações entre essas três religiões e a Bíblia. A primeira parte da Bíblia judaico-cristã, que é chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia dos judeus. Assim, tanto judeus quanto cristãos acreditam nessa primeira parte da Bíblia. A segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, não é crida pelos judeus, apenas pelos cristãos. Mas cabe lembrar aqui que quem escreveu o Novo Testamento foram autores judeus. Jesus, aliás, era judeu. Quanto aos islâmicos, embora eles possuam o Alcorão como sendo seu livro sagrado, eles também consideram a Bíblia judaico-cristã como sendo um livro verdadeiro. A diferença é que eles acreditam que ao longo dos tempos esse livro foi sendo distorcido em suas interpretações e talvez até em suas palavras por conta de copistas e escribas que teriam distorcido o que ali estava escrito. O Alcorão, portanto, seria um livro que veio para desfazer essas distorções. No entanto, ainda com distorções em relação à interpretação e talvez até em relação a uma coisa ou outra que esteja escrito na Bíblia, ainda assim a Bíblia é considerada um livro repleto de verdades pelos islâmicos. Não por acaso, os personagens da Bíblia e a maioria dos relatos da Bíblia são aceitos pelos islâmicos e fazem parte da fé islâmica. Os islâmicos, inclusive, também aguardam o retorno de Jesus, ainda que acreditem que Jesus foi apenas um profeta e não o próprio Deus encarnado. Pois bem, então, aparentemente, a lógica e a probabilidade nos levam à conclusão de que uma dessas três religiões provavelmente está correta, ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou o islamismo. Como a proposta desse episódio não é avaliar cada uma dessas religiões e cada um dos livros sagrados, o que eu quero fazer é continuar utilizando a lógica e a probabilidade para ver se a gente consegue definir qual dessas três religiões é a verdadeira. No entanto, como esse episódio já está muito grande, a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Como eu já disse, esse episódio ficou bastante grande, mas acredito que foi necessário. Espero realmente que o ouvinte tenha apreciado tudo o que ouviu. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.